Posso fazer uma questão de ordem, senhor presidente, enquanto o nosso decano chega? Questão de ordem, deputada Renata Souza. Senhor presidente, muito rápido, me deixou estarrecida a informação e, na verdade, toda uma situação de abuso contra a jovem Maria Eduarda, de 21 anos, que morreu naquele trágico acidente em Limeira, em São Paulo, daquele bang jump que ela pulou. Após a sua morte, várias ilações nas redes sociais de que o IML estaria em festa, que era só juntar os pedaços para fazer uma festa no corpo da Maria Eduarda. Eu fiquei tão estarrecida, achei tão absurdo, nojento, vilipendiador do corpo de uma mulher. E você imagina uma mulher e a dor dessa família que acabou de perder uma jovem de maneira tão trágica, ainda ter que lidar com uma lógica de vilipêndio, de incitação à necrofilia, ou seja, estupro do corpo de uma mulher morta. Então, senhor presidente, eu entrei com um projeto de lei aqui para que a gente possa avaliar de proteção da dignidade pós-mortem de pessoas custodiadas pelo Instituto Médico Legal. É claro que isso aconteceu em São Paulo, mas é evidente também que a gente tem visto nos bastidores aí, de comentários que isso, infelizmente, ainda é uma prática dentro desses espaços e até numa lógica de grupos em internet. Então, eu estou muito assustada com essa informação e eu acho que a gente pode contribuir também pensando a partir do direito dessa pessoa que morreu, mas que o corpo dela não pode ser vilipendiado, não pode ser atacado, não pode ser colocado, desonrado, numa lógica tão evidente que remonta o que é a machosfera, o machismo, a misoginia e a lógica de utilização de um corpo de uma mulher morta. Então, a necrofilia é ainda um desafio para todos nós enquanto sociedade. Eu coloquei esse projeto de lei para que a gente possa avaliar o quão breve possível, respeitando aí os trâmites normais da casa. E eu quero deixar aqui, senhor presidente, a minha solidariedade à família da Maria Eduarda, solidariedade a todos aqueles e aquelas hoje que se espantam com essa lógica absurda de vilipêndio, incitação ao estupro de mulheres ainda que mortas. Muito obrigada, presidente. Dani Balbi, nossa primeira deputada trans a assumir uma cadeira na Casa do Povo, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Fico muito feliz em poder fazer essa fala também sobre a presidência de Vossa Excelência. O que me traz aqui hoje para pensar a construção, enquanto nós mulheres, nessa sociedade, uma sociedade patriarcal, machista e misógina, que todos os dias vai olhar para as mulheres como se as mulheres pudessem ser subjugadas ou como se pudessem ser olhadas como propriedade dos homens. E isso tem um impacto importante sobre a vida das nossas mulheres. Nós estamos no estado do Rio de Janeiro, o terceiro estado brasileiro com maior índice de feminicídio do Brasil, e não tem sido diferente nos últimos dias. A gente viu, inclusive, e me chama a atenção, os casos de feminicídio em São Gonçalo, só nesse ano de 2026. São Gonçalo, uma cidade com cerca de 500 mil habitantes, segundo maior colégio eleitoral do Estado. Então, a gente não deveria aqui, nós, deputados e deputadas, ignorar o que ocorre com as mulheres na cidade de São Gonçalo. Pelo contrário, a gente deveria ter aqui ações muito mais contundentes para que a gente possa resguardar a vida das nossas mulheres. Então, no último mês, só no último mês observado, a gente viu que entre o final do mês de maio e essa primeira quinzena de junho agora, foram identificados 4 episódios de feminicídio consumado ou tentativa de feminicídio que foram amplamente divulgados nos meios de comunicação.
a gente pode falar aqui da tentativa de feminicídio contra a empresária de 40 anos, esfaqueada pelo companheiro em Jardim Alcântara. Tentativa de feminicídio também com um homem que intentou, inclusive, socorrer a Fernanda Lima, de 47 anos, que foi assassinada a facadas no dia 3 de junho. A gente está aqui com diversas dinâmicas que a gente poderia olhar só para a cidade de São Gonçalo e dizer que só ali já caberia uma ação concreta do poder público. E aí, quando a gente olha o panorama de 2026, a gente vai ver, por exemplo, que foram identificados 7 ocorrências com indícios ou confirmação de feminicídio. 4 feminicídios foram consumados na cidade e 3 foram tentativas de feminicídios. E aí eu preciso falar aqui das vítimas. Alana Anísio Rosa, de 20 anos, que sofreu uma tentativa de feminicídio. O autor, obviamente, não tinha, inclusive, isso é importante dizer, porque o caso da Alana chamou muito a atenção, que foi a invasão de sua casa e o agressor desferiu vários golpes de facadas contra a Alana. A Alana, felizmente, sobreviveu para contar essa triste história e deixou esse trauma para a vida dela, para a vida da família dela, mas é importante dizer que foi na cidade de São Gonçalo, no bairro do Galo Branco. Temos outro caso de feminicídio no Laranjal, que foi exatamente uma dinâmica em que a vítima foi encontrada morta dentro de casa e, quando a polícia chegou, havia um homem apontado como suspeito no local e ele foi encaminhado aos órgãos responsáveis. Teve um feminicídio também na cidade de São Gonçalo, no Dia Internacional da Mulher, ou seja, um feminicídio consumado e a vítima havia confidenciado do medo de denunciar o ex-namorado. Teve também esse feminicídio da empresária de Jardim Alcântara, que eu já até aqui nomeei, que foi uma tentativa, na verdade, uma tentativa de feminicídio, uma mulher de 40 anos, no bairro do Jardim Alcântara. Teve ainda, no último dia 30 de maio, a tentativa de feminicídio, ali de uma vítima que foi atacada dentro de casa. Um homem tentou socorrê-la e entrou em luta corporal com o agressor, e o suspeito acabou morrendo durante toda a situação ali. Teve ainda a Fernanda Lima Martins, que também foi um feminicídio consumado, uma mulher de 47 anos, que foi morta no dia 3 de junho de 2026. Outro feminicídio consumado foi da Ana Carla da Silva Gadelha, no último dia 13 de junho de 2026. Ou seja, são casos que trazem um alerta, e eu estou falando só da cidade de São Gonçalo, justamente porque chamou a atenção por não só os feminicídios consumados, como as tentativas de feminicídio. E eu estou dizendo tentativas que foram divulgadas na imprensa. Eu não estou falando aquelas tentativas de feminicídio que sequer ganharam algum tipo de divulgação nos meios de comunicação. Isso demonstra a necessidade e a urgência de implementarmos a CPI do feminicídio no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Não é simples casuísmo quando a gente vê várias mulheres sendo violentadas e essas mulheres vindo a óbito e o Estado alheio a ter ações concretas para que garanta uma rede de proteção a essas mulheres. Porque é óbvio que se essas mulheres estão morrendo, se elas não tiveram a mínima possibilidade de sobreviver diante de tanta violência, é porque o Estado falhou. O Estado falhou não só numa rede de proteção,
mas falhou também na prevenção à violência e ao possível feminicídio dessas e de outras mulheres. Então, nesse sentido, é central que essa casa tenha uma atuação mais concreta diante da violência contra as mulheres. Ou a gente vai fingir que nada está acontecendo. Então, nesse sentido, trouxe esses casos aqui porque chamaram muita atenção diante da negligência e omissão do poder público em resguardar a vida dessas mulheres. E aí, é importante dizer que a gente teve um assassinato no último dia 13, em São Gonçalo, e que tem pesquisas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que demonstra também que durante jogos de futebol aumenta em pelo menos 25% a violência contra a mulher. Obviamente que isso não tem nada a ver com o jogo em si. Isso tem a ver com as tensões causadas, o uso abusivo de álcool e outras drogas, por homens que, obviamente, já tinham questões relacionadas à violência de gênero com a sua companheira, ou ex-companheiras, e que nesses dias se afloram também a violência contra a mulher e o próprio feminicídio, como a gente acabou de reportar aqui, que ocorreu em São Gonçalo. Então, é importante que toda a sociedade esteja atenta a essa situação de completa violação à possibilidade das nossas mulheres ser mulheres nessa sociedade, porque só o fato de ser mulher já liga, aciona diversos gatilhos de violência, seja dentro da própria casa, seja na lógica do ambiente de trabalho, aqui a gente vê muita violência ocorrendo também, seja dentro do transporte público, seja nas instituições do próprio Estado. Então, a gente está vendo um crescente de violência e a omissão e a negligência sendo a tônica maior. Então, nesse sentido, o que eu venho trazer aqui é um chamado à sociedade para que a gente se movimente. Não dá para a gente achar que a Assembleia Legislativa, que tem um pedido de CPI consolidado, essa CPI não vai em frente, porque tem a vontade de uma maioria dessa casa que organiza esta casa a partir das suas próprias vontades e não a partir das demandas apresentadas pela população fluminense como algo que é central hoje, que é a vida das mulheres. Então, a Alerj deveria estar dando um exemplo de ação concreta para prevenir, para resguardar e para tirar essas mulheres de ciclos de violência. E o que a gente está contando aqui na Assembleia Legislativa é a omissão e a negligência diante de um pedido de CPI do feminicídio no estado do Rio de Janeiro, o terceiro estado com maior índice de feminicídio do nosso país. Então, fica aqui o pedido da urgência de novo, novamente, porque eu não vou cansar de dizer aqui, de apontar as contradições dessa casa que deveria estar fazendo o seu trabalho para respaldar e prevenir a violência contra a mulher. Muito obrigada, senhora presidenta.